Glória a Jesus. Bom ver o nosso irmão Tom aqui de volta. Glória a Jesus. Tá firme, né, irmão? Saúde tá boa. A esposa, a filhinha. Glória a Jesus. Pelo que eu ouvi também, o pastor William tá bem. Acho que o irmão Lotinho também tá bem, né? A irmã Silvana também está se recuperando, né? Glória a Jesus. Tem mais alguém com Covid? Irmã Jô? É. Amém. Então, que os irmãos possam perseverar e ficar firmes, né? Isso é uma fase, né? O mundo está sendo assolado e nós estamos no mundo, né? Então, isso faz parte da vida daqueles que vivem nessa terra, né? E o Senhor nos dá algo que é muito maior, que é uma esperança, né? E essa sim a gente não pode perder. E tenho certeza que os irmãos não perderam, mas na verdade foram renovados, né? Em nome de Jesus. Não sei se os irmãos, não sei se todos ouviram a pregação de terça-feira lá no Jardim Brasil. Nós falamos ali sobre a carreira do cristão, né? Então, eu vou falar rapidinho. Ali, irmãos, nós falamos um pouquinho de cada ponto da carreira do cristão, desde quando ela começa até o fim da carreira, né? E quando a gente terminou a pregação ali, a gente falou que no fim da carreira do cristão ele tem que perseverar, e que o inimigo, né, o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E vai querer fazer com que a gente venha desistir. Vai fazer com que a gente... vai fazer de tudo, né? Para que nós venhamos negar o nome de Cristo com a nossa vida, né? Vai nos querer fazer desistir. Vai querer minar a nossa fé. Enfim, vai fazer muitas coisas, né? De acordo com a concupiscência de cada um, com a fraqueza de cada um. Porque ele fica o tempo todo nos observando, né? Então, ali nós falamos, né, no início da carreira do cristão, que a graça é derramada sobre ele. O cristão, a palavra diz, né, o Senhor Jesus Cristo disse que todo aquele que vem a ele, na verdade é porque o Pai enviou, é porque o Pai trouxe, né? Então é derramada uma graça muito grande sobre o homem, para que ele possa ouvir. Não sei se os irmãos lembram daquela passagem da Lídia, né, que o apóstolo Paulo e um companheiro dele foram para uma região ali para orar, né, eles se afastaram para poder orar, e aí eles encontraram algumas mulheres ali, e aí a palavra diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela pudesse crer, e aí ela creu na palavra, né, e ela e a família dela foram batizados, né. Então, assim aconteceu com todos nós. Em algum momento da nossa vida, o Pai nos levou até Cristo, abriu nossos ouvidos, né? E a palavra germinou. Por isso que nós estamos aqui e perseveramos, né? Então, isso aconteceu nas nossas vidas, né? E aí, a palavra vem dizendo que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que se entregar, renunciar à nossa vida. Nós também fizemos e fazemos isso todos os dias, não é? Arrependimento, renúncia, não é mesmo? E aí nós nos tornamos discípulos de Cristo e aprendemos com Cristo a cada dia, perseverando na comunhão, ouvindo as pregações, nas orações, nas leituras, né? Então tudo isso nós dissemos, né? E aí tem uma parte importante da nossa carreira que é a perseverança. Então hoje vamos falar um pouquinho da perseverança mais uma vez, né? Não vamos nos cansar de dizer as mesmas coisas porque é segurança para todos nós. Glória a Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 15. Evangelho de João. A videira verdadeira. Glória a Jesus. Vamos ler o verso 16 primeiro? Depois da gente ler o verso 16, a gente vem do começo desse capítulo, tá? O que acontece, irmãos? Muitas vezes o cristão ele acha que Deus fez essa obra maravilhosa de salvação das nossas vidas, que Ele derramou a sua vida por nós e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Tá tudo certo, né? Tudo que eu estou dizendo aqui tá certo. E aí a gente acha que o nosso compromisso e o nosso trabalho não é nenhum. É só ficar firme, não pecar mais, não é? E na verdade a palavra diz pra gente algo mais.
né? Como diz o verso 16 aqui do capítulo 15 de João. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto aí em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Então, não é só ser escolhido, não é só receber a fé, receber a graça, o Espírito Santo, descer as águas do batismo, nascer uma nova criatura, né? Se entregar, renunciar e viver uma vida sem dar fruto. Esconder os talentos, né? Como muitas vezes a gente também prega. Não, nós temos que dar fruto. Nós temos que crescer. Nós temos que multiplicar as obras de Cristo em nossas vidas, né? Então esse texto ele diz, não foi vocês que me escolheram não, né? Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então a gente já começa essa leitura já com um mandamento de Cristo. Nós temos que dar fruto. Ele nos entregou talentos de acordo com a nossa capacidade. Lembra da parábola dos talentos? Para um ele deu 5, para outro ele deu 3, se não me engano, e para outro ele deu 1. E a cada um desses que ele deu os talentos, ele cobrou depois, que eles tivessem sido granjeados, né? Então todos nós temos que compreender isso aí. Que na nossa carreira, não basta só frequentar os cultos, ouvir as pregações, ouvir louvores e ser tímido. E ficar ali achando que está tudo bem, né? Numa calmaria. Não. Às vezes a gente dá um fruto, a gente fica tão feliz, mas aí relaxa, se acalma ali e não cresce, não continua crescendo, né? Então, nós devemos crescer a cada dia. Então, no início temos dificuldade para orar, depois começamos a orar bem, em espírito, daqui a pouco estamos intercedendo. Visitamos, oramos, né? E são muitas coisas. Não conhecemos nenhum louvor. De repente já decoramos a letra dos louvores. De repente já estamos meditando nos louvores. E depois estamos louvando. O irmão Tom já está louvando. Eu estou aprendendo a louvar também, né? Então é um crescimento. Então cada um de nós recebeu talentos. E nós devemos granjear esses talentos, né? No verso 1, diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, palavra não nos falta. A palavra já nos limpa. Se nós deixarmos sermos lavados, já estamos limpos pela palavra. Já recebemos entendimento, já recebemos conselhos. Não tem razão para não darmos fruto. E se nós não damos fruto, a palavra diz que a vara que está enxertada na videira verdadeira e não dá fruto, uma hora ela vai ser arrancada. Não é? Vai ser arrancada. Por quê? Porque existe um lavrador que cuida dessa videira. Essa videira não é de qualquer jeito, né? É uma videira que precisa dar fruto. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, irmãos, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a gente tem que estar na videira e Jesus Cristo também tem que estar em nós. Tem que estar em nós. E o Senhor Jesus Cristo está em nós como, irmãos? Quando Ele age através das nossas vidas. E quando que o Senhor Jesus Cristo age através das nossas vidas? Quando o Espírito Santo age em nós. Ministra nas nossas vidas, no nosso entendimento, e nos faz trabalhar. E nos faz dar fruto. O que acontece muitas vezes é que a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar. Muitas vezes a gente fecha. Muitas vezes, a gente acaba fechando as portas para o Espírito Santo agir, por causa de muitas coisas da nossa vida.
e a gente não dá fruto, a gente fica estagnado, paralisado. Então, temos que estar ligados à videira, ligados em comunhão, ligados em oração, ouvindo a pregação da palavra, meditando nela. E também, quando o Espírito Santo ministra em nossas vidas, temos que dar ouvidos à palavra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aqui está falando do juízo, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, olha só, como é bom estar ligado a Cristo e ter essa intimidade e essa liberdade de pedir tudo o que a gente quiser, né? Então, nós sabemos que o que a gente vai querer quando a gente está ligado em Cristo e quando a gente ouve a palavra do Evangelho é aquilo que convém para o Evangelho, né? Nós não vamos querer as coisas desse mundo, porque aquele que tem prazer nas coisas do mundo e que vive as coisas do mundo é porque ainda não entendeu o Evangelho, não está ligado em Cristo ainda, né? E aí, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, permanecer, tá vendo? Permanecer. Permanecer no amor de Jesus é perseverar, é não sair do amor. É hoje estar em amor, é amanhã estar em amor, depois de amanhã, no ano que vem, daqui 10 anos, até o fim da nossa vida, permanecer no amor, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, aí, como que eu faço para permanecer no amor? Eu guardo os mandamentos. Como que eu guardo os mandamentos? Conhecendo os mandamentos. Como que eu conheço os mandamentos? Ouvindo a palavra do Evangelho. Ouvindo Jesus Cristo falar, né? Então, os irmãos ouçam as pregações, participem dos cultos, perseverem. Porque o nosso tempo, ele vai ser consumido por uma pregação. Ou pela pregação da palavra do Evangelho, ou pela pregação do mundo, em suas muitas áreas. Seja no seu trabalho, seja no meio da sua família, seja no seu entretenimento, você vai ouvir uma pregação. E você vai comer dessa pregação, e essa pregação vai ministrar na sua vida, né? Então, fiquemos atentos e permaneçamos, né, no Evangelho. Ó, do mesmo modo, a segunda parte do verso 10. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, sigam o meu exemplo. Eu permaneci, eu venci o pecado, eu venci o mundo, façam o mesmo, permaneçam no meu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos lembrar de uma coisa importante que aconteceu em Lucas capítulo 20. Por que a nossa vida não é só receber o Evangelho e ficar estagnado? Por que a gente tem que querer dar fruto? Por que a gente tem que desejar ser útil? Por quê? Nessa parábola que nós vamos ler agora, no verso 9, capítulo 20, verso 9, Lucas 20, 9. 20, capítulo 20, verso 9. Essa parábola vai dizer que alguém antes de nós recebeu também a ordem para dar fruto. Assim como nós temos esse mandamento do Senhor Jesus, como nós acabamos de ouvir e ler, o Senhor Jesus, ou o nosso Pai que está no céu, o Deus verdadeiro, a vida eterna, deu também autoridade e poder para os anjos, como nós vamos ler agora. Diz assim, ó: e começou a dizer ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem os frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou a mandar um terceiro, mas este, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo,
para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha o mataram. E que lhes fará, pois, o senhor da vinha? É uma pergunta. Então foi feita uma pergunta. O que o senhor da vinha vai fazer com esses trabalhadores que receberam essa terra para dar fruto? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E estão aqui aqueles que receberam a vinha. Somos nós. Só que nós não recebemos a vinha simplesmente para desfrutar da vinha. Mas recebemos a vinha para que nós venhamos dar fruto. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Aos anjos foi também dada uma missão. Vá, essa é a minha criação. Esse aí é o meu povo, dê fruto. E eles não fizeram isso, mas prevaricaram, fizeram obra própria. E o ser humano recebeu a imagem e a semelhança desses mesmos tais aqui que prevaricaram. Né? Então dentro de nós existe uma vontade de fazer como eles fizeram. De também não dar fruto para Deus, de dar fruto para a morte, não é? Como a palavra nos diz. Então nós temos que compreender isso aí. Porque a nós foi dada uma missão de dar fruto, e o fruto que cada um de nós damos nesse mundo, ele traz pessoas para a salvação. Ele dá vida, e dá vida eterna. Então cada um dos senhores e das senhoras, dos irmãos e das irmãs, quando dão fruto e quando são luz do mundo e sal da terra, as pessoas do mundo olham para os irmãos e vão ser salvos através dos irmãos. Mesmo que a irmã e o irmão não sejam um pregador da palavra. Mas pelas suas obras, pois estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, todo o pecado. Não é? Então nós devemos compreender isso aí. Devemos ser luz do mundo, devemos ser lavados, transformados. E a palavra, através das nossas vidas, vai converter a muitos. Que seja um só. Um só. A palavra mesmo diz, tem um outro texto que diz, né? Que é grandioso quando uma pessoa consegue converter uma pessoa dos caminhos maus, né? Uma pessoa que, pelo que dá para entender, né? Vamos dizer assim, é trazer de volta para a comunhão, né? Trazer de volta. Mas imagina só, irmãos, através da sua vida, por exemplo, eu estou vendo aqui a irmã Ró, amiga da nossa irmã Renata, não é? É um exemplo prático para nós. Se a irmã Ró permanecer, pensa que fruto maravilhoso que não foi na vida da nossa irmã Renata, da sua família, por exemplo, não é? Se eu permanecer e a minha família também vier a crer, e muitos daqueles que eu já levei a palavra, nosso irmão Janilson, muitos irmãos, não é? Então nós temos exemplos práticos entre nós. Então, quando um dia nós estivermos na glória, nós vamos ver ali um irmão e uma irmã que foi salvo, porque nós perseveramos. E toda a honra e toda a glória é para Jesus, porque como está escrito na palavra, né? Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus, foi o Pai quem deu crescimento, né? Através do Espírito Santo. Então Ele nos usa como ferramenta para que outras pessoas também possam ser salvas. Mateus 13. Mateus capítulo 13. A parábola do semeador, vou ler corridinho aqui, porque o tempo já foi. Diz assim, ó, escutai, verso 18, tá? Capítulo 13, verso 18. Aqui já é ele explicando a parábola, né? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica,
Olha só, infrutífera. Você vê que interessante? Então, hoje o que acontece muito na vida do cristão é viver como uma terra entre os espinhos. Né? A semente que foi semeada entre espinhos. Por quê? Porque hoje a vida nos oprime, o trabalho nos oprime. Então a gente fica tão ligado a resolver as coisas dessa vida, e aí a gente só tem tempo para isso. E aí a gente não dá fruto, fica infrutífera. Sufocam a palavra e fica infrutífera. Então às vezes o irmão até vem para o culto, até ouve a palavra, até louva, mas não está dando fruto, não consegue dar fruto. Não tem tempo, um tempo para parar, um tempo para ter intimidade com Deus, um tempo para fazer uma visita, um tempo para trabalhar um pouquinho, de alguma forma. Não tem. Nunca dá. Né? Por quê? Porque está sufocado. Sufocado. Tem aqueles, sim, que são perseguidos por causa da palavra. Né? Por quê? Porque essa palavra aqui, para ser firme, para ser sincero, para não ser tímido, muitas vezes a gente enfrenta mesmo uma opressão, né? E somos perseguidos por causa da palavra. Então alguns acabam não suportando, né? Não suportam. E tem aqueles que não entendem a palavra. Irmãos, não se conformem por não entender a palavra. Não se conformem. Eu não estou entendendo a palavra. A oração do irmão e da irmã dentro de casa tem que ser muito forte nisso aí. Porque é uma coisa que o Senhor vai te dar. Vai te dar. Não é? Porque sem compreender a palavra, você vai ser enganado. Tem que compreender a palavra, tem que pedir. Tem que pedir, tem que se esforçar. Não estou entendendo, então anota. Leia, medite, pergunte. Né? Pergunte. Vai ser bom também para aqueles que podem responder, também darem fruto. Então, tem um irmão mais próximo, você quer perguntar para o irmão Janilson, para a irmã Renata? Quer perguntar para um pastor? Quer perguntar para um cooperador? O irmão vai ter a oportunidade de dar fruto também. E aí você vai aprender e vai dar fruto no futuro, não é? Por quê? É importante ter conhecimento, porque quando a gente tem conhecimento, a gente não é enganado. Se a gente não tem conhecimento, a gente não tem parâmetro. E quando a gente não tem parâmetro, aí a gente é enganado. E aí, olha só, eu já falei isso antes, vou falar de novo. Uma coisa é decorar a palavra, é saber onde estão os textos, aonde está cada ponto para poder ir pregar para uma pessoa. Outra coisa é entender. Entender a palavra é suficiente para o cristão não ser enganado. Você pode até não saber onde está escrito, mas você sabe que você não tem que dar o dízimo. Você sabe que a lei foi abolida. Você sabe. Você sabe que você não deve fazer campanha, corrente e voto. Você sabe que não é por causa das suas obras que Deus vai fazer alguma coisa por você. Não é? Você sabe que você não deve buscar as coisas desse mundo em primeiro lugar, mas sim as coisas do reino dos céus. E as demais coisas, estas coisas, né, que foram citadas ali, que são coisas essenciais, a saúde, o alimento, o trabalho, né? Essas coisas serão acrescentadas. Então, o irmão tem que ficar feliz quando o irmão está entendendo a palavra. Não, eu estou entendendo, ninguém vai me enganar. Quando alguém um dia vier com um texto e falar assim, não, olha, Mateus 5 está dizendo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio da lei será tirado. Mas tudo há de se cumprir. Aí você vai falar assim, bom, está escrito mesmo, mas eu aprendi que não é isso daí. Então não é isso aí. Os meus irmãos me ensinaram, a palavra me ensinou que não é isso daí. Não sei te explicar sobre isso, mas eu tenho certeza que está errado. Seu entendimento está errado. Por quê? Porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu? Então, não é necessário conhecer todas as passagens, não. Mas é necessário compreender o Evangelho. E isso os irmãos não podem abrir mão. Não abram mão disso. E aí, com o tempo, o irmão vai aumentando a sua estatura, o seu entendimento e vai decorando um texto aqui, outro texto ali, vai lembrando, né? Tem que buscar. Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, verso 9. Então, essa fase da vida do cristão, depois que ele creu, depois que ele foi batizado, depois que ele renunciou sua vida,
renunciou ao pecado, né? Ele precisa dar fruto. Para ele dar fruto, ele precisa crescer, ele precisa ser aperfeiçoado. E o texto aqui, no capítulo 1, no verso 9, diz assim, Colossenses, capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Tá vendo? Então, nós temos que crescer no conhecimento, na ciência da vontade de Deus. Nós faremos isso, nós conseguiremos isso permanecendo ouvindo as pregações, lendo o Evangelho, não se conformando por não entender, não se conformando em vir um dia aqui tão cansado e ir para casa e falar assim, eu não entendi nada, eu estava tão cansado, e ficar por isso mesmo. A gravação está lá no grupo, ouve de novo a pregação depois. Irmãos, acontece comigo. Tem dia que eu estou tão cansado, mas tão cansado, que eu não consigo me concentrar. Os irmãos estão pregando aqui, eu não consigo me concentrar. Mas depois eu vou ouvir a pregação de novo. Não vou me conformar. Tem que ser assim na vida dos irmãos também. Não se conformem. Eu preciso entender a palavra, entender. Não quero ser roubado. Não adianta eu entender também e depois esquecer. Então eu tenho que reter. Para eu reter, eu tenho que meditar. Eu tenho que pensar na palavra de novo. Então pensem na palavra, meditem na palavra. Como que você faz para meditar na palavra que você ouviu? Quando você chegar em casa à noite antes de dormir, agradece a Deus na oração pela palavra que foi dada. E quando você agradecer a Deus, você menciona algumas coisas que você aprendeu. Hoje, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, porque o Senhor mais uma vez me ensinou que eu devo perseverar, que eu devo crescer no conhecimento. Me ajuda a crescer no conhecimento. Me ajuda a compreender a sua voz. É um exemplo da sua oração de hoje. Me ajuda, Senhor Jesus Cristo, para que eu não venha de forma nenhuma a ser roubado, mas que a sua palavra a cada dia venha crescer na minha mente. Eu quero dar fruto. Eu não quero ficar estagnado. Eu não quero ser uma vara infrutífera. Eu quero ser uma vara que dê fruto, para que o Senhor me limpe, para que eu venha dar mais fruto. É um exemplo de oração. Aí o irmão já meditou na palavra. No outro dia, irmãos, não esqueceu, essa palavra não vai ficar esquecida. Mas se o irmão sair daqui, começar a ver status de WhatsApp, vídeo no TikTok, televisão, resolver os seus problemas, não meditar na palavra, vai ser perdido, irmão. Alguns conseguem reter alguma coisa, outros um pouco mais e outros nada, perdem tudo, né? Tem um tempinho amanhã, ouve a pregação de novo. É bom ouvir a mesma pregação de novo, né? Mais de uma vez. Porque aí você acaba sendo também aperfeiçoado. Né? E aí, tem outros textos aqui também. Tem pouco tempo, eu acho que eu vou pular, tá? Ele fala muito aqui. Se a gente seguir aqui para o capítulo 2, ele vai falar, por exemplo, no verso 2, né? Precisa abrir se os irmãos não quiserem. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E assim vai, irmãos. Então, Colossenses 2:2 eu estava lendo. Então, se os irmãos depois quiserem, dá uma lidinha. Em Colossenses ele fala muito do conhecimento. Filipenses também fala de conhecimento. Abram aí em Tiago, capítulo 1. Tiago está depois de Hebreus, tá? Um pouquinho para frente aí. Verso 5. Diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando,
Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então, irmão, é o que acontece às vezes. Você olha para um irmão, você vê tanta sabedoria, e você fala assim, eu nunca vou ser igual a esse irmão. Eu nunca vou conhecer igual ele, e já desanima. Vê um irmão tocando um violão lá, que nem eu vi o irmão Cláudio tocando aqui outro dia, e sai com tanta facilidade, o som sai puro, cristalino no violão, e o meu sai apagado, barulhento. Se eu olhar para ele e desanimar, porque eu achar que eu nunca vou chegar naquilo ali, eu paro de tocar o violão, eu não cresço. Se eu olhar para um irmão pregando, uma irmã com entendimento, faz um comentário durante a pregação, ajuda na pregação, né? Porque traz às vezes um texto a mais, um entendimento a mais, e nem pergunta, eu sei fazer, e aí desanima. Não, peça sabedoria, mas peça com fé, sabendo que Ele dá liberalmente no lance em rosto. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento, mas tem que pedir. Eu quero ter sabedoria, Senhor, eu não quero ser enganado, eu quero ser firme, a minha fé, eu quero uma fé firme. Eu quero ser como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quando vierem os rios, correrem as águas, as enxurradas, combaterem contra a minha casa, eu não quero cair. Eu quero estar firme, eu quero estar ali alicerçado mesmo. Com as colunas, as vigas firmes na rocha. Eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter entendimento. Porque senão eu vou ser facilmente enganado. Aí o que acontece? O irmão e a irmã faz essa oração. Mas o irmão e a irmã têm dificuldade. A mente tem dificuldade de compreender, são muitos mistérios. A palavra do Evangelho, ela é complicada. O Evangelho diz que não vem tentação sobre vós, pelas quais o irmão não possa suportar. E antes, o Senhor dá o escape. Então, os rios que correm para um, a tempestade e a enxurrada que corre na vida de um, não é a mesma que corre na vida do outro. Porque o Senhor sabe, na sinceridade do seu coração, que você está procurando ser forte. Você está querendo ser alicerçado. Você está querendo ficar firme. Agora, se você se conforma com um entendimento pobre, com uma sabedoria minguada, aí fica difícil, né? Porque Ele quer te dar liberalmente, Ele quer te dar abundantemente, e não vai te lançar em rosto, mas quer que você cresça no conhecimento. Então, não se conforme por não entender, mas procure o crescimento, o conhecimento, a inteligência espiritual, a sabedoria, né? A sabedoria. Porque isso vai fazer com que, quando vierem as chuvas e os rios, o irmão vai ser tentado naquilo que o irmão pode suportar. Porque o irmão foi sincero, a irmã foi sincera. Entregou nas orações, buscou verdadeiramente ser aperfeiçoado. E o irmão vai ser aperfeiçoado. O fruto que o irmão está dando, mesmo sendo aquele que recebeu 1 talento, vai dar mais 1 talento. Né? Vai ser pouquinho, vai ser pouco, mas granjeou 1 talento. E aí, a tentação que virá sobre vós vai vir também um escape, que vai ajudar o irmão e a irmã a vencer e perseverar até o fim. Amém, irmãos? Então faz parte da carreira do irmão permanecer, perseverar e tem que querer ser aperfeiçoado. Tem que dar fruto. Por quê? Porque a obra da salvação hoje está sobre as nossas vidas. Sabendo que aquele que opera em cada um de nós é o Espírito Santo. É o poder de Deus. Como nós lemos, né, que nós temos o poder de Deus. Pelo Espírito Santo, que é o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.